A seguradora negou o seu seguro dizendo que houve agravamento de risco? Essa é uma justificativa muito comum em negativas de seguro. Ela aparece em casos de embriaguez, excesso de velocidade, mudança de uso do veículo, falta de manutenção, empréstimo do carro para terceiros, CNH vencida e outras situações diversas. Mas, atenção! Agravamento de risco não é uma expressão mágica que permite que a seguradora possa negar qualquer sinistro. Para essa negativa ser válida, a seguradora precisa provar pontos muito importantes. E é isso que eu vou te explicar neste vídeo. Eu sou o Marcos, faço parte do grupo de especialistas aqui do Magalhães Gomes Advogados e aqui no canal nós explicamos quando a seguradora pode negar um sinistro e quando essa negativa pode ser abusiva. Agravamento de risco acontece quando o segurado muda de forma relevante o cenário que foi considerado pela seguradora no momento da contratação. Explicando de uma forma mais simples, quando a seguradora aceita fazer um seguro, ela calcula o risco. Ela analisa o tipo de bem, o uso do veículo, o perfil do segurado, a atividade que ele exerce, local de circulação e o tipo de cobertura, além de muitas outras informações. Com base nelas, ela define se aceita o contrato e qual será o valor do seu seguro. Então, se depois da contratação o segurado pratica uma conduta que aumenta significativamente a chance de acontecer o sinistro, pode surgir uma discussão sobre o agravamento de risco. Mas não é qualquer mudança, qualquer erro ou qualquer infração que gera a perda do seguro. O agravamento precisa ser relevante, intencional e ter relação com o sinistro. Esse é o ponto mais importante aqui do nosso vídeo. Para negar a cobertura pelo agravamento de risco, a seguradora precisa provar o nexo causal, ou seja, precisa demonstrar que aquela conduta agravou o risco e teve relação direta com o sinistro. Não basta dizer o segurado errou, o motorista cometeu uma infração, o carro era usado de uma forma diferente, ou quem sabe a CNH estava vencida, ou houve embriaguez, ou até mesmo que faltou manutenção no veículo. A seguradora precisa mostrar que esse fato foi determinante para o evento. A pergunta principal é sempre esta: o sinistro aconteceu por causa desse agravamento ou a seguradora está apenas usando esse argumento para tentar negar o pagamento da indenização? A negativa pode ser válida quando existem provas de que o segurado assumiu um risco relevante e que esse risco causou o sinistro. Um exemplo é a participação em racha ou disputa automobilística. Nesse caso, não estamos falando de uma simples falha de direção. Estamos falando de uma conduta extremamente perigosa, consciente e incompatível com o risco comum do seguro. Outro exemplo pode ser a condução em estado de embriaguez, quando há prova concreta da embriaguez e quando a dinâmica do acidente mostra que isso foi determinante para o sinistro. Também pode haver agravamento relevante em situações de negligência extrema com o bem segurado. Agora, vamos para outro lado, quando essa negativa pode ser abusiva. A negativa pode ser abusiva quando a seguradora usa o agravamento de risco de uma forma genérica, sem prova concreta. Por exemplo, CNH vencida. Será que estar com a CNH vencida em uma fração, sim, administrativa, mas por si só, significa que o motorista perdeu a capacidade de dirigir? Se o acidente não teve relação com a falta de habilidade, a seguradora não pode simplesmente negar o seguro, dizendo que a carteira estava vencida. Outro exemplo, transferência ou empréstimo do veículo. A simples transferência do carro ou empréstimo para outra pessoa não significa automaticamente agravamento de risco. A seguradora precisa demonstrar que essa mudança efetivamente aumentou o risco e que teve relação com o sinistro. Também temos os casos de embriaguez sem nexo causal. Imagine que o carro estava parado no semáforo e foi atingido na traseira por outro veículo. Mesmo que exista alguma discussão sobre o consumo de álcool, a seguradora precisa explicar: será que esse fato causou o acidente? Se a resposta for não, a negativa pode sim ser questionada. Outro exemplo comum é o uso do veículo por aplicativo. Se a seguradora nega automaticamente porque o veículo era usado em um aplicativo, é preciso analisar o caso concreto. O sinistro aconteceu durante a atividade de aplicativo? Essa informação foi uma pergunta de forma clara na contratação do seguro? Houve má-fé por parte do segurado? A seguradora aceitou o contrato sabendo do uso do veículo para aplicativo? O acidente teve relação com essa atividade? Sem essa análise, a negativa pode ser considerada abusiva. Aqui existe uma reflexão muito importante. Seguro não existe apenas para cobrir acidentes
que ninguém cometeu nenhum erro. Muitos sinistros acontecem justamente porque houve falha humana, desatenção, imprudência comum ou erro de avaliação. Se qualquer erro do segurado fosse suficiente para excluir a cobertura, o seguro perderia boa parte de sua finalidade. Por isso, a diferença está na gravidade da conduta. Uma coisa é um erro comum, previsível, dentro do risco segurado. Outra coisa é uma conduta intencional, expressamente perigosa, que aumenta de forma relevante a chance do sinistro acontecer. Essa é a diferença que precisa ser observada. Por isso, se o seu seguro foi negado por agravamento de risco, não aceite a justificativa sem analisar os documentos. Se a seguradora negou seu seguro alegando agravamento de risco, procure orientação antes de desistir do seu direito. E se este vídeo te ajudou, se inscreva aqui no nosso canal e envie para alguém que está enfrentando uma negativa do seguro. Até a próxima!